Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria do Núcleo Haiti, Humanizando a Comunicação, com a Associação Vive Deixe Viver e com o grande suporte da Conexão Médica. Nós estamos presentes aí com você, na sua sala, no seu espaço, na sua ambiência, falando sobre humanização. Essa nossa teleaula é a de número 4613. E se você tiver informações, quiser ligar para nós ou mandar algum questionamento, mostrar o que de fato está acontecendo de legal dentro do seu espaço sobre humanização, sobre as melhores práticas que estão mudando a saúde, a cara da saúde, mande para nós através do pergunta@conexãomedica.com.br, sem os devidos acentos. Ou ligue para 0800 888 1212. A missão do Vive Deixe Viver é fomentar a educação e a cultura na saúde, através da leitura e do brincar, transformando o atendimento clínico de crianças e adolescentes em um momento mais agradável, mais feliz e terapêutico, contribuindo para o bem-estar das famílias e dos profissionais que a rodeiam. A nossa aula de hoje, ela vai focar um tema muito interessante. A gente vai estar falando sobre educação, sobre os futuros profissionais da saúde. Como organizar uma tutoria para alunos. E quem está com a gente aqui hoje é a doutora Patrícia Bellodi. Falei direitinho? Direitinho. A doutora Patrícia é psicóloga formada pela Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo, coordenadora do programa de tutoria e mentoring da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é psicóloga da REPAM, Retaguarda Emocional para o aluno de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E além de tudo isso, é professora adjunta do Departamento de Psiquiatria e Psicologia da Santa Casa de São Paulo. Tudo bom? Tudo bem. Eu fico bastante feliz com esse nosso momento, essa hora que a gente vai estar discutindo e passando para a nossa audiência a importância, de fato, do suporte que o aluno tem que ter. Como educador, eu sei que a gente administra, principalmente na graduação, que parece que eles estão chegando de um ritual de passagem, né? O comportamento de alguns ainda nos focam para um adolescente, né? Para uma visão bastante adolescente, e mesmo que a própria profissão exija uma responsabilidade absoluta, né? A gente sabe que a gente está lidando com rituais de passagem. Então, doutora Patrícia, a aula é sua. Eu vou fazer as interrupções que eu achar necessário. Muito tá obrigada. Bom? Vamos lá. Eu agradeço muito o convite. Fico muito honrada de estar aqui hoje e de estar divulgando um pouco mais esse esforço da Faculdade de Medicina da USP em formar um médico que esteja presente de corpo e alma no seu trabalho, dedicado, interessado, comprometido, e entendendo que para que ele esteja desse jeito, ele precisa também receber suporte ao longo desse momento fundamental da formação. Você bem disse que o estudante de medicina, ele está num momento de transição, ele não é um adulto ainda e também já não é mais um adolescente. A gente costuma dizer que ele é um adolescente tardio, ele é alguém em transição. E essa nossa proposta de trabalhar com um programa de mentoring é exatamente focando no aspecto de transição, né? E eu queria então começar a contar um pouco do conceito do programa que tem relação direta com essa questão de alguém em transição numa jornada. No caso, a jornada é vir a ser médico. Perfeito. E mais do que isso, ser um bom médico. Eu acho que mais do que nunca a gente está precisando de excelentes médicos, né? Excelentes médicos com uma formação bastante criteriosa. A gente sabe que a educação, de uma certa forma, popularizou-se para o lado do consumismo, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda acham
que educação se compra, né? E não é por aí. Eu acho que é uma visão muito maior, principalmente quando a gente está formando pessoas que vão cuidar de pessoas. Exatamente. E a proposta da tutoria do mentoring é oferecer uma pessoa, por falar em pessoas, que com a sua experiência, no caso o tutor, ou melhor dizendo, o mentor, e eu vou dizer por que eu estou usando a palavra mentor, vai generosamente dedicar tempo para essa tarefa tão importante que é formar pessoas. Então, eu gostaria de começar apresentando, então, em primeiro lugar, antes de tudo, antes de organizar uma tutoria para alunos de medicina, como é o caso aqui, eu acho importante a gente conversar sobre o que é essa tutoria. Então, como eu disse, a tutoria, na verdade, mentoring, porque a palavra mentoring em inglês ainda não tem uma correspondente para o português, não podemos falar em mentoria, então se fala em tutoria, ela é, antes de tudo, uma relação entre uma pessoa mais experiente e uma pessoa que está começando a sua trajetória num campo determinado. E essa pessoa experiente, nessa relação, ela vai oferecer suporte, ela vai acompanhar e vai orientar do ponto de vista pessoal e profissional esse jovem que está indo de um estágio a outro do seu desenvolvimento. Então, esses são os parâmetros gerais dessa atividade que, embora eu vá contar num contexto da formação médica, ele pode ocorrer em outros contextos, né? Você tem mentoring social, você tem o mentoring educacional, o mentoring informal, que quem é que não tem alguém na vida que funcionou como Com certeza, né? mentor, né? Ou quando a gente olha e fala, quero seguir o caminho e os passos daquela pessoa, né? É a inspiração mesmo. Nossa, inspiração é uma palavra-chave. A gente cria heróis na nossa vida, né? Quem são as pessoas que de fato a gente quer se espelhar, né? Isso é fundamental, porque faz parte do desenvolvimento adulto, tanto você orientar pessoas como ser orientado por um outro. A gente imagina que desenvolvimento é algo que tem a ver só com crianças, né? Mas existem, inclusive, fases de desenvolvimento durante a vida adulta. E o mentoring é uma dessas estratégias de educação no sentido amplo. Acho que a gente tem uma visão também, eu até vou pular um pouquinho, só para a gente fazer, porque como a gente lida com pessoas do outro lado de diversas áreas, eu acho que se a gente pegar a área de recursos humanos da saúde, né, não só com relação ao jovem estudante, mas quando você tem a admissão de uma pessoa, né, essa pessoa está entrando, vai trabalhar numa área, vai se ambientar, com quem vai falar, eu acho que traz muito desse sentido também, né? Traz. No fundo, viver em comunidade, viver em sociedade exige, né, essa visão ampliada, né? E é isso que você bem lembrou, né? Numa empresa, o mentoring é uma estratégia de suporte para o desenvolvimento de alguém que na área empresarial é muito conhecido, né? Então, eu tenho, por exemplo, pessoas que trabalham em grandes empresas aqui em São Paulo que têm os seus mentores, né? No campo da educação, o mentoring, primeiro, ele ficou muito forte na área da enfermagem. Perfeito. E agora, nos últimos 20 anos, na medicina. Tem alguma lógica da enfermagem ter sido a primeira a abordar essa... Eu imagino que sim, porque o cuidar sempre foi um verbo muito conjugado pela enfermeira, pelos profissionais de enfermagem. O médico, ele tende a ser formado para curar, tratar, intervir. E a questão do cuidado, que é tão fundamental quanto, né, ela acaba ficando num segundo plano. Certo. E, na verdade, o programa, inclusive, no seu aspecto formativo, ele tem esse objetivo de recuperar a importância do cuidar. Perfeito. Né? Tem uma colocação que a gente sempre vê. Vamos lembrar que o nosso lado, assim, a gente discute muito, nós somos os terceirizados dentro desse processo, né? O voluntariado, que de uma certa forma... E por desenvolver muitas pesquisas, a gente percebe, né? E a gente é rodeado também por residentes, né? Muitas vezes a gente percebe que alguns residentes até se interessam pela atividade, pelo lúdico, pela ação. Em algum momento, dentro desse processo, né, do mostrar, né, tentar colocar na cabeça desse indivíduo que está chegando, que ele vai lidar com gente, que ele vai lidar com dor, que ele vai lidar com sofrimento, quer dizer,
Como é que dentro da tutoria existe essa visão ampliada também de trabalhar outras competências que não só aquelas que efetivamente ele sabe que ele vai passar por, né? Ou tem pelo menos uma noção. A gente sabe hoje que a saúde está recebendo de braços abertos outras vocações, outras atividades, outras... eu até brinco e falo assim, por ter trabalhado muito com comunicação e sempre ter atingido a massa, em algum momento a gente inverteu. Quer dizer, a gente entendia do todo e passou a entender do segmento. Já na saúde é diferente, né? Você primeiro tem o segmento ou as partes para entender do todo, né? Como é que desperta-se dentro da tutoria, né, essa visão mais ampliada mesmo do todo? Eu acho que esse é um dos objetivos principais dos nossos tutores junto aos alunos, né? Que eles olhem para situações mais específicas da prática e entendam implicadas em cada uma dessas situações todas essas outras competências. Tem um autor que fala que mentorear é comunicar-se, comunicar-se, comunicar-se. Então, a comunicação, seres humanos que somos, né, seres da palavra, ela é fundamental. Eu gosto sempre de dizer que se comunicar bem é arte e é técnica. E um médico competente, ele tem que usar a comunicação. Eu trouxe até um exemplo de um encontro onde fala sobre isso, que se comunicar bem é fundamental para o diagnóstico, por exemplo, é fundamental para a prevenção, para o diagnóstico, para a adesão do paciente. Então, não é uma questão acessória. Pelo contrário, ela é que nos define. Sem comunicar, nada acontece. Nada acontece. A gente tem percebido nesses últimos anos nos fóruns de humanização que a gente desenvolve isso, a gente sempre acaba trazendo como conteúdo para os próprios programas da Conexão Médica e também para a formação de cada novo congresso. E é incrível, desde o início, e nesses últimos anos, tem se tornado bem incisivo e forte a necessidade do comunicar-se. Né? A gente sabe que na saúde não se comunicou direito, você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo, você está estressando a equipe, quer dizer, tudo isso, de uma certa forma, coloca a comunicação como o alicerce principal dessa ação. Nós nos comunicamos bem? Porque as queixas são enormes dentro desse processo, né? Eu nunca investiguei isso de um ponto de vista assim, sistemático, mas eu acho que não. Como psicóloga clínica, atendendo alunos na Santa Casa, ouvindo as suas narrativas, as suas histórias, né? E observando até mesmo a minha relação como paciente, eu acredito que está longe de poder se dizer que é uma boa comunicação. Né? Às vezes não há comunicação, às vezes ela acontece de maneira truncada, insuficiente, às vezes desrespeitosa. E, para além da boa educação, para além da questão, eu volto a dizer que tem a questão técnica. Um médico que não me escuta, ele não vai me diagnosticar corretamente. Perfeito. E essa questão das histórias é fundamental. E eu trouxe, inclusive, não sei se eu posso já introduzir. Pode, vamos lá. A questão da história que inspirou a palavra mentoring, né? E a palavra mentor no sentido comum, que eu costumo dizer para os tutores que mas muito do que eles devem aprender sobre o mentoring está contido na obra clássica do Homero, a Odisseia, da qual nasceu a expressão mentoring e tinha um personagem que deu origem a mentor no sentido comum, que é o personagem de Mentor. Mentor era um sábio e fiel amigo de Ulisses, rei de Ítaca, que foi responsável pela educação do seu filho enquanto Ulisses estava ausente de casa. A Guerra de Troia demora 10 anos e Ulisses, por complicações com os deuses, que eram muitos, demora mais 10 para voltar para casa. E é muito bonito que a Odisseia começa exatamente contando que, após quase 20 anos, o filho de Ulisses, o Telêmaco, ele se vê frente a uma situação terrível. Ele estava saindo da adolescência como os nossos alunos, e como o pai não volta para casa depois desse tempo todo, uma série de pretendentes querem se apossar do reino, das suas riquezas, e para isso querem que a mãe, Penélope, escolha um deles.
A comunicação dela é perfeita. Pois é, e ela, né, uma mulher inteligente, ela resolve a situação, ela enfrenta a situação com uma estratégia, né? Ela fala, bom, eu vou tecer um manto para o meu sogro e quando eu terminar de tecer, eu escolho um de vocês. E com isso ela destecia à noite e ganhava tempo. E é uma metáfora, né, de quanto os adultos têm mesmo recursos outros que a sua experiência deu para poder enfrentar situações difíceis, né? E aí a questão toda é que o jovem Telêmaco, ele tem essa ajuda especial. Ele sai em busca de notícias do pai e não vai sozinho. Ele vai acompanhado pelo mentor. E eu trouxe um trecho da Odisseia que eu costumo, né, como eu disse, dizer para os tutores que mostra o que faz um tutor. Então esse trecho começa com o mentor dizendo a Telêmaco: Telêmaco, de agora em diante, deves perder a timidez. E não é que os alunos chegam tímidos, receosos, que lugar é esse, né? Mas o mentor, ele não fala só para o Telêmaco, deixa de ser tímido, menino. Ele mostra por que ele pode deixar de ser tímido. Então ele diz, cortastes as ondas do mar para obter notícias de teu pai, saber em que lugar a terra o esconde e qual o seu destino. Ou seja, você fez tudo isso. Dirige-te, pois, em linha reta a Nestor, domador de cavalos, e tentemos conhecer que plano oculta em seu peito. Pede-lhe que te fale sem rebuço. Ele não te mentirá, pois todo ele é sabedoria. Então ele diz para o jovem, você já fez coisas que o habilitam a seguir em frente, e agora, como alguém que conhece, né, esse ambiente, eu vou te indicar uma pessoa que pode te ajudar. E os tutores fazem isso com os alunos, muitas vezes. Continuando a narrativa, o prudente Telêmaco fala, mas de que jeito eu devo ir? Como me insinuarei junto dele? Não possuo ainda a prática de discursos persuasivos, além de que um jovem sempre tem receios a falar a um ancião. E aí esse trecho traz um outro personagem, que é Atena, simplesmente a deusa da sabedoria, que por vezes se incorporava na figura do mentor e falava através dele. Então, Atena, a deusa dos olhos brilhantes, responde, Telêmaco, por ti próprio encontrarás certas palavras em teu espírito. Uma divindade te inspirará outras, de novo, pois não acredito que tenhas nascido e crescido contra a vontade dos deuses. Então, o que ela diz? Confia em você, você vai encontrar umas palavras no teu espírito. Uma divindade te inspirará outras, a sorte, a intuição e, de novo, o mais importante, você não está aqui por acaso. Então, ela instila confiança, enfim, ela e ele, né? Porque os dois trabalhavam aí em parceria. Eu fico imaginando a vida de um estudante de medicina, né? A cobrança familiar, né? Principalmente se existe uma tradição por detrás disso, né? Então a responsabilidade, né? Preciso ser igual, preciso ser melhor, quer dizer, esses milhões de questionamentos que passam pela cabeça do estudante. Aí aquele processo sofrido, né? Tantas mil vagas para um, né? Então aí ele sofre mais. Aí ele consegue, né? Ele chega lá e fala, bom, agora eu estou aqui, né? Agora, e não é uma questão de tempo. E não é. Eu falo que o caminho do aluno de medicina é uma odisseia. É, né? E odisseia também hoje é um substantivo comum, né? Que significa uma viagem cheia de vicissitudes. E ele chega achando que ele chegou. É essa sensação que a gente tem, meu contato não é tanto com o estudante, lógico, o estudante residente, né? Então, mas o indivíduo já teve já galgou alguns passos. E às vezes a gente vê assim, ele é humano, ele é sensível, mas ele traz uma ponta de arrogância que às vezes é tão desnecessária, que aquilo é tão bobo, né? Então, mas a gente sabe que é a maturidade que talvez vai inverter esse processo. E o próprio tutor, que acho que tem essa visão de fato, fala, baixa aí. Baixa a bola. Baixa a guarda aí. Você tá falando, mas tá falando bobagem, né? E por falar em contar histórias, eu acho que toda aula inaugural deveria recuperar a história do deus da medicina, de Esculápio, que foi fulminado pela sua arrogância. Eu acho que isso é importante, até pelo próprio questionamento, né, do próprio juramento.
né, que hoje se coloca muito em xeque. Quando a gente tem uma sociedade que cresce assustadoramente, nós estamos falando de 6 bilhões e 800, 2017 está aí, seremos 8 bilhões, a gente começa a ter uma sociedade, visualizar uma sociedade muito agressiva, muito individualista, né? A gente sabe que os anos 80 provocou muito isso, né, no indivíduo. Mas quando a gente pega esse ser que de fato escolheu olhar para o outro, cuidar do outro, amenizar a dor do outro, né? Eu acho que esse processo de arrogância que existe, né? Como é que você explica essa... porque passa tantos jovens pela sua mão. Né? Olha, muitos anos. Isso é instintivo, faz parte dele, ele vem depois disso. Existe uma porcentagem de quem chega tão arrogante e depois desarma totalmente? Olha, o que a gente sabe é que as razões de escolha pela profissão são variadas, embora elas se agrupem em alguns grandes grupos. Tem as pessoas que se vinculam por razões altruístas, então é o outro, cuidar do outro. Tem pessoas, e não são poucas, que se vinculam pelo desafio, então é o difícil, o concorrido, né? Tem pessoas que se vinculam pelas tradições familiares, porque a maioria dos alunos tem uma herança familiar médica. Perfeito. Tem, isso continua tendo. Tem aqueles cada vez menos, esse é o interessante, que se vinculam pelo status e remuneração. Isso já não faz parte, ou faz muito pouco. Isso vai aparecer lá na escolha da especialidade. Perfeito. Mas como... Entendi. Quando ele, de fato, fala, olha, eu não quero cuidar de criança, eu não quero ver paciente. Isso. E que bom que ele descobriu isso, porque ele pode ajudar pessoas fazendo... A medicina é maravilhosa, porque eu acho que essa expansão, essa visão da medicina... acho que essa abertura hoje que a gente vê, acho que também tem tudo a ver com a própria globalização, que forçou muito a barra das pessoas. Você tem a informação. Quem quer a informação tem informação. Você tem poder de mídia hoje em dia, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Essa questão do desafio é algo muito presente na escolha profissional e que depois ela aparece ao longo do tempo, né? E além disso tem uma coisa importante de dizer que para poder fazer medicina você tem que ter algumas características como persistência, determinação, em termos de personalidade, uma tendência ao perfeccionismo, porque senão por uma coisa tão concorrida, né? Só que esses atributos, como já diziam os gregos, eles já disseram quase tudo, as nossas virtudes, os nossos defeitos são a mesma coisa, né? O problema é que isso pode se voltar contra o próprio sujeito. E aí que é importante a gente oferecer modelos que mostrem que para tudo tem uma medida, e que se isso impulsiona, por vezes pode também te prejudicar. Nós estamos conversando sobre como organizar uma tutoria para alunos com a doutora Patrícia Bellodi. Esse programa, a aula é 4613. Mande suas informações para a gente pelo pergunta@conexãomedica.com.br ou pelo telefone 0800 888 1212. A gente já volta rapidinho. Voltando, doutora Patrícia, o que se faz quando se faz tutoria, né? Porque a gente vem discutindo sobre o comportamento, né, atual, mas como é que é esse how to do aí, né? Então, eu achei que nada melhor do que mostrar para vocês, né, relatos de tutorias ao vivo e a cores, quer dizer, quase ao vivo e a cores, mas relatos escritos de encontros de tutoria. Certo. Eu selecionei 3 que me pareceram significativos porque o tutor pôde atuar em aspectos importantes, diferentes nesses 3 momentos. Eu trouxe um primeiro relato, isso aqui é um diário de um tutor, contando como tinha sido a primeira reunião dele do ano
com o seu grupo de alunos. Né? O nosso programa trabalha lá na USP com um programa que tem um enquadre grupal, então um tutor tem aluno de diferentes anos. Certo. Então, o que ele conta? Primeira reunião do ano, começamos por nos apresentar, a comunicação, né? Quem é você, quem sou eu? Isso eu editei esse diário porque ele é bem maior, mas eu queria chamar a atenção que ele conta que entre os alunos haviam 2 internos. Internos são os alunos de 5º e 6º ano. Um deles prontamente me respondeu que estava ali na reunião porque queria ajuda na escolha da carreira. Os internos, eles têm dificuldades em participar dos encontros, porque eles já estão no hospital. Já estão no processo mesmo. Isso mostra que se ele saiu do seu hospital, para ir ao encontro... Está com dúvida sobre a carreira. Ele está angustiado, né? E ele disse que queria ajuda na escolha da carreira. E eu achei interessante o que o tutor conta, né? E um dos internos, né, que tinha dito que queria ajuda, fala que minha mãe é clínica, não consegue montar consultório e dá plantões contrariados. Olha que panorama para a área clínica que ele apresenta, né? Meu pai é cirurgião e ganha dinheiro com procedimentos. O que ele traz para o tutor? Ele traz a questão de escolha da especialidade, que valores estão implicados aí e como é que um tutor, então, trabalha com esses aspectos, né? Eu trouxe aqui o relato que... Tem um sinalizador também aí, né? Como é que eu posso ser feliz dentro desse processo? Exatamente, né? Com esses dois, né? Aí o tutor conta que falou muito sobre o que é um consultório, porque esse tutor é um clínico. Seus custos, quem é que tem sucesso, já que o pai do outro, né, eram 2 internos, também era clínico, estava bem, ou seja, não está na clínica ou na cirurgia o sucesso e a felicidade. E o bacana que eu acho que um tutor tem para oferecer para um aluno é o que ele fala agora aqui. Depois que ele falou do aspecto concreto da vida de um clínico consultório, ele fala sobre algo mais importante, sobre o que é escolher a profissão e o que é que você usa nesse momento, né? A cabeça, o bolso ou o coração. Então, nessa hora, o tutor ele dá um salto na reflexão do grupo. Né? Ele sai do aspecto concreto do ganha ou não ganha dinheiro, é ou não é feliz, para dizer o que nos move para fazer as escolhas. Eu acho que isso é muito interessante, porque se a gente tem pessoas que são movidas pela cabeça, outras pelo bolso, outras pelo coração, eu acho que se a gente trouxesse, né, e acho que o tutor trazendo numa ordem, né, de importância, que se a sua cabeça já está feita, seu coração também já está. O dinheiro é a consequência do bom trabalho, do bom desempenho, do bom estudo, do diferencial que esse indivíduo vai ter dentro do seu currículo, né? Porque acho que vai chegar uma hora que o paciente vai querer saber do currículo do indivíduo. Isso já está, né? O Dr. Google já faz isso, né? De uma certa forma já provoca isso. Então, eu acho interessante esse discernimento. Tudo bem, os 3 são importantes, né? Eu acho que a gente tem que ter um grau de discernimento nessa ação. Isso é muito interessante, Patrícia. O que eu acho bacana, né, que esse diário, claro que eu condensei muitíssimo para pôr num slide, é que a importância, a gente está sempre ressaltando a importância da comunicação, a importância de você trocar ideias com pessoas diferentes, né? E os grupos são compostos por sorteio, então não sou eu e o meu amiguinho, o meu colega. Então, esse outro interno que chega e fala, um outro aluno que chega e fala, puxa, mas meu pai é clínico e está feliz e está bem, quer dizer, introduz novos elementos para você pensar de forma ampliada. Eu acho que é muito legal também a gente avaliar dentro dessa visão os valores, né? Isso. Porque, tudo bem, nós estou falando do indivíduo, são duas pessoas com a mesma profissão propriamente dita, com o mesmo foco, né, na profissão, uma é feliz e outra não. Quer dizer, a gente tem que olhar também um pouquinho lá para trás, né? Exatamente. Acho que por isso que a psicologia é tão atenta dentro desse processo, né? Sim, e os nossos tutores têm supervisão com pessoas da área, com psicólogos, psiquiatras, todos com formação em psicanálise, porque a gente sabe que tem fatores nem sempre conscientes, né, nas relações. Tá certo. Agora eu trouxe um outro exemplo de tutoria, um outro diário, em que o foco não foi na questão técnica, mas foi numa questão como escolha profissional, não foi na questão profissional, mas tem a ver com posturas, enfim, na vida como um todo.
E essa reunião ela é muito interessante, eu adoro apresentá-la, porque, como diz o tutor, ela começou muito despretensiosa. E, como diz um autor da área, a tutoria e o mentoring é uma caixa de Pandora. Você abre e começa a reunião, você não sabe. Então, o tutor conta que a reunião começou despretensiosa até que um aluno contou indignado, né, que no restaurante da cidade universitária, um outro aluno de letras tentou trocar a carne por batata. A funcionária, ele continuou contando, a funcionária não deixou, houve indignação geral e esse aluno com a mão, o de letras, roubou as batatas e foi aplaudido. Aí, então, o tutor conta, né, que essa história, de novo, uma história, eu falo que é contar histórias, mas né, por aí não mesmo. é? Essa história gerou polêmica entre os alunos, estava certo ou não estava certo, houve polarização de opiniões e, ao final de 40 minutos, pediram minha opinião, ou seja, eles, entre si, ficaram lá debatendo. E aí, de novo, o salto qualitativo que o tutor, pela sua experiência, pode dar. Falei que as posturas não são apenas nas batatas, mas na vida, né? Existem os que se conformam e ficam quietos, existem aqueles que discutem a mudança do status quo, aqueles que se revoltam e subvertem as leis vigentes. Falei que, na minha opinião, o questionador era mais útil para o mundo, especialmente para a ciência. Prefiro um aluno questionador que não vai tão bem do que um pacato, que passa desapercebido e vai melhor nas notas. Ficaram boquiabertos. É claro que esse tutor é um tutor né, avant-garde, assim, né? Ele é um tutor que o estilo dele, é claro que tem, cada encontro tem o estilo do tutor, ele tem esse estilo desafiador e, portanto, ele valoriza isso. Mas esse que é o grande barato, né? Acho que, assim, o que os jovens, a gente está vivendo, essa geração Y, que quer tudo rápido, tudo já, tudo ontem, tudo nada, quer enfiar a mão na massa, quer fazer... Multitarefásicos simultâneos. É muito complicado, né? Se de fato não houver questionamentos. Eu, mais uma vez, vou bater nesses encontros, eu também, como educador, às vezes fico abismado e transtornado com uma porcentagem pequena, mas é uma porcentagem, para mim, significativa. Por que que eu preciso estudar humanidades? Aí começa a desfiar o rosário, né? A psicologia, a antropologia, a sociologia. Isso é o que nos faz parar para pensar, para refletir. E talvez essa geração não está se dando a oportunidade para esse tempo, né? Exatamente. E a atividade reflexiva, para eles, é até estranha. É algo que, para eles, é um tempo perdido. Não é um tempo ganho. Olha, é muito engraçado. Eu nem posso falar dos números da minha pesquisa, mas tem uma coisa que me chamou a atenção, que foi o diferencial, né, dentro das atividades dessa moçada. O que eles gostam de fazer, o que eles... Né? Então, você vê lá que eles fazem tudo. Eles gostam de música, eles gostam de balada, eles saem. Né? É a vida mesmo do jovem, né? Se a gente olhar o jovem padrão, como é que... Aí, mais incisivamente, você questiona, você medita, né, dentro dessa sua riqueza de coisas que você desenvolve? Então, assim, uma porcentagem é nada. Não a meditação para chegar a nirvana, mas a meditação para você pensar em você, pensar no outro, pensar no que eu vou produzir esse dia, né? A gente perde muito dessa relação, e é uma relação que parece que ficou lá atrás, no século XIX, né? Onde as pessoas parecem que tinham tempo. Hoje nós não temos tempo. Quer dizer, esse não tempo hoje, que não é dedicado, isso vai atrapalhar bastante na comunicação com o paciente, com os outros parceiros, né? Com a equipe. Como é que a gente pode, né? Olha, eu acho que é remar contra a corrente. Eu outro dia comentei que nós estamos numa sociedade que valoriza o extrovertido, o que corre e o extrovertido, porque lá no século XIX, XVIII, o introvertido, aquele que parava e pensava, ele era o, né? Hoje em dia, não. E por falar em comunicação, eu trouxe um outro diário do tutor, onde a comunicação aparece com essa questão, com essa dupla face da técnica e do aspecto relacional inerente a ela, né? Então, o tutor conta. Olha que interessante. Tivemos um grupo pequeno que possibilitou que o primeiro-anista falasse mais.
né? Então, o calouro lá, num grupo cheio de gente, ele vai ficando... Aí, o dia que outros faltam, ele consegue falar. E ele estava... Esse encontro foi no primeiro semestre do primeiro ano desse calouro. Ele estava muito preocupado com o que fazer dentro da medicina. Ele não tinha nem 6 meses de faculdade ainda. E ele queria ser cirurgião cardíaco. Por quê? Porque ele se achava muito tímido e tinha medo de não se comunicar bem com os pacientes, apesar de gostar da clínica. Olha só, ele já estava tomando decisões, pelo menos de maneira... Com 6 meses, falando, é melhor eu ser cirurgião porque eu sou tímido, como é que eu vou ser clínico? Pô, doutora, mas eu penso nessa coisa desde os 10 anos. E aí o bacana é que o tutor fala para ele, a comunicação não depende só de palavras. Se você chegar no paciente, se você entendê-lo e ele te entender, o milagre está feito. Eu acho que é esse tempo que as pessoas hoje, que é a grande reclamação do paciente, do usuário, do cliente, seja lá quem for, né? Porque é tantas denominações que a gente dá para esse indivíduo, que é o indivíduo que produz saúde, da mesma forma do outro que está do outro lado. E se os dois estão a fim de produzir saúde, eu acho que tem que ter essa comunicação, essa interação, né? Esse fortalecimento dessa... Porque senão, essa coisa do não ter conivência, né? Fica muito difícil, tanto para o indivíduo, né? Para os questionamentos desse jovem, né? Quer dizer, de fato é muito cedo para ele pensar nessas problemáticas, ele tem que abrir um pouco mais. Mas incrível, se a gente imaginar que estudantes que pensaram em ser médico aos 8, aos 9, e trouxeram isso de fato como uma... São pessoas que têm conteúdo, né? Muito. Eu acho que eles são inteligentes, criativos, chegam cheios de ideais e de disposição para encontrar o outro, para fazer bem, né? Eu falei que tem o desafio, mas tem esse outro lado, que é a razão número 1 e continua sendo, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar no sentido que isso não se perca, né? E continuando, né, o tutor, além de contar para ele que, olha, a comunicação não não depende só das palavras, ele aproveitou o tema e aí ele fez uma outra abordagem. Ele questionou para o grupo, né, como é que eles falariam para uma comunidade sobre prevenção de gravidez na adolescência. E instigou os alunos falando que uma coisa simples, como, por exemplo, usar camisinha, implica em muitos conhecimentos técnicos, filosóficos e religiosos. Porque os alunos respondem para ele, professor, todo mundo sabe. E por quê? Todo mundo da sua tribo sabe, né? E até na sua tribo. Até na sua tribo você tem que tomar cuidado. E quando ele mostra, né, que ao mesmo tempo é simples e é complexo se comunicar com o outro, né, ele conta que acho que eles gostaram, pois me pediram para me ver atendendo meus pacientes. Então, a questão do tutor... O tutor, ele promove discussões sobre temas significativos, ele dá suporte, ele é um modelo. Eu acho muito interessante essa visão, né, o aprimoramento da tutoria, porque, no fundo, a gente está falando de humanização o tempo todo. Sim. Né, eu acho que é o melhor exemplo na formação do profissional, um programa bem estruturado de tutor, porque, no fundo, você vem com um problema, você vem com um questionamento e você sai com a resposta daquilo, ou pelo menos aliviando as dúvidas daquilo, mas também amplia sobre outros temas e sobre outras visões. Isso é muito interessante. Com certeza. Nós vamos fazer mais uma paradinha e a gente já volta já. Lembre-se, o nosso site é a conexãomedica.com.br, mas as suas perguntas, as suas dúvidas, os projetos que estão dando certo aí dentro da sua região, mande para nós, mande para o Conexão Médica através do pergunta@conexãomedica.com.br ou pelo telefone 0800 888 1212. Voltando com a doutora Patrícia Bellotti,
e o tema é como organizar uma tutoria para alunos. Muito bem. Nós já conversamos, né, colocando a questão conceitual, que a tutoria ela é uma relação de orientação entre alguém mais experiente e um jovem iniciante. Ela promove desenvolvimento pessoal e profissional, só que para essa relação acontecer, ela tem que estar estruturada, né? E no caso, sob a forma de um programa como o que nós temos na Faculdade de Medicina da USP. Então, para alguém que tenha também como meta o desejo de implantar um programa como esse, é preciso você pensar nos seus tutores, nos seus alunos, no enquadre dessa relação e na administração do programa em si. Em relação aos tutores, é importante você considerar para a sua escola, isso eu sempre digo, é para a sua escola, que perfil esse tutor vai ter, como é que você vai sensibilizar os seus professores para estar nesse lugar, como é que você vai fazer o recrutamento e a seleção, como é que você vai treiná-los, um tutor não nasce pronto, e especialmente como você vai supervisioná-lo ao longo do tempo. Existem metas por detrás disso, né? Isso, né? Existem programas de mentoring que focam mais determinados aspectos que outros. Então, a partir desses objetivos, você também vai selecionar o seu tutor, né? O seu mentor. No nosso caso, que o objetivo do programa é a troca de experiência entre os alunos, alguém próximo e empático das suas dificuldades e etc., os tutores tem que ter esse perfil. Em primeiro lugar, ser médico. Pode parecer banal dizer isso, até redundante, mas não é, porque é importante que alguém que tenha feito a jornada. Sim. Né? Que tenha passado pelos problemas, né? Eu digo que eu escuto os alunos de medicina há 20 anos quase, mas eu não sou médica, eu nunca fiz um plantão, eu não passei por aquilo, embora já tenha ouvido muito. Então, ser médico. Alguém presente no processo educacional. Porque, por incrível que pareça, também nem todos os professores estão presentes no processo da graduação em si. Presente, né, no processo educacional e também conhecedor da própria matriz curricular. Com né? certeza, fundamental. Do ponto de vista de características pessoais, eu não posso deixar de enfatizar que tem que ser alguém próximo e empático. Empatia é condição sine qua non, né? Tem que ser relações públicas. Exatamente. Conseguir imaginar andando com os sapatos do outro, né? E como eles já fizeram esse caminho, é muito mais fácil, né, essa identificação. Ter disponibilidade de tempo. Sem tempo não há comunicação efetiva. Aceitar participar de treinamento e aceitar ser supervisionado, ou seja, sou médico, sou professor, mas não sou tutor ainda. Vou me construir. Em relação aos alunos, é importante que cada escola considere as características do seu alunado. Eu trabalho na USP, na Santa Casa, já trabalhei na Escola Paulista, então eles têm muito em comum, mas têm especificidades. Cada escola tem uma cara sua. É importante sensibilizá-los, porque ter um mentor na vida é um privilégio, mas que a gente só reconhece muitos anos depois. Então, o aluno ele não vai para a relação do mesmo jeito que o tutor vai. O tutor ele já sabe, porque ele já viveu. O aluno, ele tem que ser conquistado. É importante que ele participe do programa, especialmente da implantação, como um parceiro, né? E que se pense bem qual é a participação possível dele dentro do programa. E aí eu entro na questão do enquadre. Essa relação, ela pode ter vários tipos de enquadre. Então, eu posso ter um enquadre grupal, como é o que eu tenho lá, um tutor e vários alunos. Eu posso ter um enquadre individual, que é o mais comum quando a gente vê em relatos, que é 1 a 1, eu e o meu tutor. A periodicidade dos encontros, né? Tem programas que funcionam com encontros semanais, outros quinzenais, o nosso é mensal. Certo. Tem tutores, e tem programas, a gente vê relatos de programas que eles se encontram a cada 6 meses. Agora, o interessante é que mais importante que a periodicidade é a regularidade. Certo. Combinou que é mensal, tem que ser mensal. A questão da obrigatoriedade é uma questão homérica, por falar em... há vários argumentos a favor de um programa obrigatório, entre eles o mais forte é esse que você demora para perceber o privilégio de ter um mentor. Deixa eu só fazer uma pequena interrupção. Quando a gente fala assim, se a gente olhar para o Brasil, tem como fazer uma análise das faculdades, de quem utiliza e de quem efetivamente não utiliza? Existe uma porcentagem nessa?
Eu tenho contato com programas, eu tive contato com programas paulistas, até no livro sobre a tutoria, eu tenho um relato de 6 programas junto com os nossos, mas isso foi em 2005, depois eu não atualizei. E cada vez que tem um Congresso Brasileiro de Educação Médica, a gente vê relatos em outras regiões. Precisaria fazer um recenseamento. Então, é um grande recado para vocês. Essa aula é muito importante, principalmente para as instituições que estão nos assistindo, estão ligadas à universidade, estão ligadas à escola. Pare para pensar nisso. Né? Acho que é um aviso legal que a gente está dando, porque, com certeza, se a gente tem uma ação dessa estruturada e se a gente consegue medir bons resultados, a gente está formando futuros tutores também, né? Isso tanto é verdade que o nosso programa vai fazer 10 anos o ano que vem e eu tenho na equipe de hoje 5 alunos que quando começou o programa eram do 6º ano, então eles quiseram voltar a participar agora como tutores, né? Então, a questão da obrigatoriedade é uma questão polêmica, cada escola acaba trabalhando de um jeito, a gente trabalha com um sistema opcional de participação com incentivos, tem programas que trabalham com temas definidos, outros com temas emergentes, e alguns dão ou não incentivos institucionais para que o aluno participe. Na Faculdade de Medicina da USP, nós atualmente temos a seguinte estrutura. Nós temos grupos de 12 a 14 alunos, que são heterogêneos quanto ao ano acadêmico, compostos por sorteio. E uma dica para quem for implementar. A heterogeneidade é fundamental. É crucial, é importante, tem que colocar. O diferente, o outro. A diversidade. Né? Você juntou a diversidade, você entende o outro, o seu, a sociedade. Né? E cresce, e amplia. Os encontros são grupais, mensais, e estão desde 2005 na grade horária, porque a questão do tempo ronda todas essas iniciativas, então foi preciso protegê-la. Então, uma vez por mês, a escola para das 10 ao meio-dia para que a tutoria aconteça. Todo aluno da faculdade tem um tutor de referência, ou seja, ele entra, ele é designado por um tutor. Ele escolhe participar ou não. E a gente optou por dar incentivos para que ele escolha participar. Então, ele ganha um crédito e um certificado ao final de cada ano. E ele pode mudar de grupo sempre que achar necessário, porque sem empatia não há solução. Se ele não tiver, se abre, né? não tem relação. Em relação à administração do programa, tem uma autora chamada Rhodes, que é a que mais estudou programas de mentoring no mundo, fazendo meta-análises, inclusive, que ela fala que fervor sem infraestrutura só causa frustração. Então, em relação à infraestrutura, né? Então, nós temos uma equipe que monitora o dia a dia dos encontros, que estabelece, de novo, comunicação e uma boa comunicação ágil e com todos os participantes, que registra e documenta as atividades, e nós lá contamos com, até mesmo com informatização dos relatórios que chegam. Eu queria só chamar a atenção, porque o que foi colocado agora é gestão. Gestão, isso. Né? A gente fala tanto dessa palavra, né? A gente fala tanto de gestão participativa, a importância da gestão participativa para a harmonização dos relacionamentos, seja qual for. Quer dizer, de fato, o indivíduo, ele participa voluntariamente dessa ação, né? Quando você falou que a gente lá dá um crédito e existe uma diferença? Você sente que tem pessoas que às vezes vão somente pelo crédito e pelo... Não, Olha, né? a gente tem estudado, até pretendo publicar esses dados, que o crédito e o certificado têm um impacto... Muito pequeno. Muito pequeno. Que bom. O maior impacto em primeiro lugar, é algo do sujeito de gostar desse tipo de relação. Em segundo lugar, o tutor. Não tinha como ser diferente. Né? Os tutores falam, é tutor dependente. Eu falei, sim, tem que ser. É gente dependente, né? E agora, por falar em gestão, né? Como avaliar um programa de tutoria? É uma tarefa difícil porque o fruto de uma relação de mentoring, o que ela promove também é promovido por uma série de outras coisas que acontecem junto para o sujeito, para o aluno, no caso. A gente tenta fazer recortes para ver alguns impactos do programa, né, alguns efeitos.
É importante, acho que para avaliar um programa de mentoring, dar voz para os tutores e para os tutorados, né, para os alunos. Então, o que a gente faz na tutoria da USP? A voz dos tutores, ela é colhida tanto através dos seus diários, que eles enviam pelo site do programa, então já tem ali uma medida da sua satisfação e do que acontece, e também, periodicamente, eles são entrevistados. Então, são feitas entrevistas em profundidade, tanto que o professor Milton de Arruda Martins, que é o mentor do programa, ele fala assim, Patrícia, tem gente que faz, né, vai fazer entrevista, mas quer marcar retorno, né, brincando, né? Eu falo, e o objetivo é explorar o quê? Que significado tem para eles e que percepções eles têm do programa e da própria relação, né? E a gente pergunta sobre satisfação e percepção de mudanças. O que essa avaliação do ponto de vista da voz do tutor tem mostrado? Que o mentoring é uma relação de mão dupla. Uhum. Os alunos podem ser transformados pela relação, mas os tutores com certeza se transformam. Com certeza. Então, eles dizem que, em relação aos alunos, eles acham que os alunos mudam naturalmente, porque eles estão nessa fase de transição e de mudança, né? Alguns você percebe mudanças mais específicas, estão mais integrados ao curso, com mais amigos, efeitos na escolha da carreira, autoestima. Uhum. Agora, neles mesmos, eu acho incrível o reconhecimento de que eles mudam ao longo da jornada, né? Eles referem que eles mudam como professores, porque eles conhecem melhor o cotidiano dos alunos. Eles mudam como membros da faculdade, porque eles conseguem ver a escola como um todo. Isso é a integralidade mesmo, a visão da interdependência nesse processo, né? E como pessoas, né? Então, eu tenho um tutor que falou uma coisa tão bonita, um cirurgião que ele virou para mim e falou assim, sabe, Patrícia, antes eu tinha aquele raciocínio de cirurgião, começo, meio e fim. Até que eu tive um dia uma aluna que falou, eu não vou fazer residência. Eu falei, ai, meu Deus, uma aluna minha. E ela foi fazer outra coisa e voltou e agora está fazendo. E eu vi que é possível ter curvas no caminho. Achei sensacional. Não precisa ser tão duro, né? Precisa terminar, precisa cumprir. Né? Eu acho que essa responsabilidade também, perpassar por essa responsabilidade, de fato, entender que o outro tem o seu tempo para poder digerir, aprender, isso é muito legal, né? E acho que essa visão também que os tutores aprendem mais, né, e se enriquece muito mais, ele como professor... Tem um efeito dele depois como professor certeza. Com outros alunos, né? Isso é muito bacana. É difícil avaliar no sentido de medir, mas com certeza é referido. E os alunos, por sua vez, a voz dos alunos, ela é expressa através de um questionário estruturado chamado Tutorando, com questões também sobre satisfação e razões de adesão ou não ao programa, já que ele é de participação opcional, e ele é preenchido todo fim de ano. Eu trouxe aqui uma avaliação qualitativa de razões expostas pelos alunos que vão e aqueles que não vão ao programa, que eu acho interessante, né? A alta adesão ao programa ela é ligada ao fato de que, como o grupo é heterogêneo, há muita troca de experiência. O que ele vai porque ele quer conhecer gente nova, ele vai porque ele acha que ele recebe orientações significativas, ele vai porque ele consegue, ele também tem uma visão global do curso, aprende coisas novas, tem um tutor motivado, leva a participar do grupo, tem uma boa dinâmica e quando tem atividades informais, não como regra, mas como algo que marca que o grupo é gostoso também. E o que faz um aluno não ir, ou ir pouco? Primeiro, quando você tem mudança de tutores ou saída. Então, ele quebra o vínculo e ele sente que aquele que sai está desvalorizando o programa. Perfeito. Portanto, o agendamento irregular dos encontros tira alunos da atividade. Outras atividades extracurriculares concorrem com o tempo dos alunos. E a gente está falando de um planejamento mesmo, né? A seriedade do planejamento da tutoria. Né? Essas atividades extracurriculares, elas concorrem com o tempo e o interesse e o valor que eles dão à atividade, porque elas são depois usadas lá na frente no exame de residência. Tutores desmotivados, não perceber os benefícios. Aquilo que eu disse, demora para você perceber que aquilo tem um sentido, como tudo da área de humanidades, né?
Às vezes, quando tem um grupo muito pequeno, quando os assuntos são desinteressantes, ou eles referem, puxa, o que eu tenho, o que a tutoria oferece, eu já tenho. Eu tenho um grupo de mentoring informal, eu tenho meus amigos, um professor que eu estou mais vinculado. Perfeito. E essas são as razões. É claro que isso é uma exposição didática e recortada, porque o fruto de ir ou não ir à tutoria, né, essa questão hamletiana, ela é muito mais complexa, como todas as relações o são. Né? Eu digo que o tutor é alguém que aposta nisso, né, como semeador. E eu acho que essa visão do tutor, essa visão dele aprender mais e ele ser um professor melhor na sua ação, e dos alunos, de fato, que aderem a essa ação e que percebem a importância nesse processo, esse indivíduo, assim, talvez a gente não tenha como mensurar entre os que participam e os que não participam. A gente percebe, quando a gente fala sobre humanização, todo mundo acha importante. Mas quando você fala, vamos botar na prática, exatamente, vamos fazer alguma coisa que mude mesmo, né? Que venha para transformar, aí você já sente um corpo mole, uma coisa que talvez, que seja lá. E nós estamos falando de vida, né? Um processo bastante interessante para as pessoas se descobrirem nesse... A gente está falando desse programa de tem 10 anos. Vai fazer 10 anos ano que vem. Nesses 10 anos, né, as experiências sempre foram positivas. Vocês, em algum momento, perceberam que porque ele foi, no fundo, nasce de uma forma, ele vai sendo construído e vai sendo, né, vai ganhando força, até essa visão que você colocou que alunos que participaram hoje se tornam... Você... Pela sua vivência, como é que você coloca isso dentro de um status quo na própria política de humanização? Porque a gente percebe que não é obrigatório as pessoas fazerem. Como certas ações que as universidades possibilitam, isso é extracurricular, você faz se você quer. Então, no fundo, você tem uma coisa obrigatória para fazer, no outro uma coisa tão importante que não está dentro ou não está correndo nem na transversalidade de toda essa ação. Será que a tutoria pode ser um canal para esse? Acho que só para a gente amarrar e fechar esse nosso... Essa pergunta ela é fundamental e ela não sai da cabeça dos tutores e nossa, da coordenação do programa. Eu, pessoalmente, tenho visto ao longo dos anos que a tutoria ela tem tratado de questões tão importantes dentro dessa modalidade relacional que ela... Talvez ela tenha que ter um espaço de maior inserção e isso ser mais do que estimulado, ser prescrito. Estou falando isso pela primeira vez, eu sempre defendi a participação voluntária, porque como qualquer relação, se você tiver ela constrangida, ela não funciona, mas eu acho que talvez a gente tenha que caminhar para uma participação mínima para que... Pensando na formação ética, humana e a técnica, juntando tudo isso, que esse aluno, pelo menos, escute algumas vezes, né? Eu acho que não há na instituição uma resistência grande a esse lugar de eu vou quando possível. Quando quer, e eu acho assim, a gente no dia a dia... Se não tem algo, né, que nos coloca deadlines, também a gente deixa passar, né? A gente deixa passar. Faz parte do comportamento. Olha, doutora Patrícia, eu quero agradecer imensamente a sua participação. O programa está aqui. Muito obrigada. A gente mensalmente traz temas. Vamos trazer mais temas. A gente sabe que tem uma riqueza muito grande nos dois polos que você trabalha, dentro da tutoria e também dentro da Santa Casa, na USP, na Santa Casa. Eu acho que a gente tem que deixar, de fato, para os nossos ouvintes e a nossa audiência, que de fato parem para pensar nesse processo, principalmente quando a instituição está muito próxima ou dentro da própria instituição, tem a universidade, Eu acho que esse é o primeiro passo, né, na formação, primeiro momento, de fato, que a gente possa estar trabalhando com grande potencialidade a própria política de humanização da saúde. A gente está falando de acolhimento e ali
pode-se discutir tudo. O acolhimento do outro, mas você ser acolhido pela instituição. A gente está falando de gestão participativa, a gente percebeu que se não tiver tudo direitinho, planejado, arquitetado, as coisas não funcionam, porque cada um faz do jeito que quer, cada um participa do jeito que quer. E a valorização do profissional da saúde, quer dizer, o indivíduo está estudando para ser isso. E ser isso, né, ser esse profissional, ser esse médico com sucesso, né, sucesso efetivamente, sucesso humano. Olhar para o outro com carinho, com atenção, com dedicação, com paixão, seja o que for. Muito obrigado. Eu é que agradeço e espero que outras pessoas se encantem com a ideia e tenham disposição para trabalhar isso aí. com ela. Gente, eu quero agradecer muito a sua presença aí do outro lado. Esse nosso programa, essa nossa aula foi a 4613. Mande para nós suas informações. pergunta@conexãomedica.com.br ou pelo telefone 0800 888 1212. Até o nosso próximo programa.